Olá, sejam todos bem-vindos para Formar e Pôr em Ação Fisioterapeutas de Excelência. Está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta, e você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra no @movimenta_UTI. E juntos, mais uma vez, para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, nós estamos toda semana no ar o nosso podcast. Você pode nos assistir no YouTube, no Spotify, na sua plataforma preferida, e também pode nos acompanhar pelo Instagram do UTI Informe Ação, além dos nossos Instagrams individuais. E lá no UTI Informe Ação você pode clicar no nosso Linktree, e lá você consegue se cadastrar para fazer parte da nossa comunidade, um lugar onde a gente manda e-mail, compartilha coisas que a gente acha interessante, basicamente todo mês. Ou você pode chegar mais perto e fazer parte do nosso grupo de apoiadores. Lá tem o link para o Apoie-se, que é uma campanha onde, com uma quantia bem pequena, você já consegue nos ajudar a manter o nosso podcast vivo. E, em contrapartida, você recebe um documento aí todo mês, super atualizado, muito mais aprofundado, com alguns resumos do que a gente tratou no mês inteiro no podcast. Então, fica aqui nosso muito obrigado aos nossos apoiadores. E se você não está lá, pense seriamente em vir para ficar conosco esse mês ou o ano que vem, tá bom? Bom, vamos para mais um episódio, né? Quem assistiu o episódio da semana passada viu que a gente fez uma retrospectiva aí dos... Não são os melhores artigos de, né? Estão entre os Destaque, melhores, diríamos né? assim, alguns destaques, né? Isso. Estão entre os melhores, sem dúvida, né? Mas como não dava para trazer tudo, a gente trouxe alguns. Mas o fato é, gente, que a hora que a gente gravou, estava bonitinho, e aí depois, logo em seguida, saiu um outro artigo. Foi A gente publicado não um outro conseguiu ser artigo. tão atualizado, né, quanto a gente gostaria, É, Débora. Isso é interessante para todo mundo entender como a ciência é rápida, né? A gente está em dezembro, a gente gravou um episódio para dezembro, para fechar o ano de retrospectiva, e depois de gravar a gente descobriu que tinha saído um artigo importante. exatamente. Saiu em seguida, assim, né, do que a gente já tinha gravado. Se eu não me engano, ele saiu dia 25 de novembro, né? E aí a gente se falou e falou, bom, a gente vai ter que dar fazer como fala quando as pessoas fazem uma construção a mais, assim, tem um nome isso, Puxadinho, né? Um é um puxadinho. puxadinho. A gente vai ter que fazer um puxadinho, né? Do nosso podcast de retrospectiva, porque vale a pena, né? A gente achou que valia a pena discutir, não deixar para o ano que vem, e também porque a gente preza muito aqui pela atualização científica, então é isso, vocês estão tendo aí a oportunidade de um episódio de ouvir sobre um artigo que literalmente acabou de sair, então quem está aqui com a gente vai estar extremamente atualizado em termos de evidência científica. E aí, além disso, né, Claire, além desse fato de atualização, enfim, um artigo que tem um tema central que é muito interessante e que a gente veio, né, descobrindo que era uma limitação dos nossos estudos e uma dificuldade também, e que agora a gente está tentando achar jeitos de superar essa dificuldade, né? E do que eu estou falando? Quando a gente começou a pesquisar sobre reabilitação na UTI, enfim, sempre os grupos eram muito heterogêneos, né? E Muito de assim, gente dentro de um universo só, e né? exatamente, e isso de forma alguma é uma crítica, porque era o começo, né? E era o que a gente tinha diante da realidade do começo, né, da pesquisa, da evidência científica, diante da realidade de tipos de teste, né, de metodologias, enfim, que a gente tinha ali. Né? Mas o fato é que a gente foi caminhando e a gente foi entendendo que, legal, mas isso é de fato uma limitação, porque se eu coloco vários tipos de pacientes, de pessoas naquele estudo, naquele grupo, e eu dou o exercício, uma pessoa pode responder diferente da outra, né?
E aí sempre foi uma coisa que a gente se questionou, poxa, mas a gente tem falado cada vez mais de individualidade do exercício, né, da prescrição, e a gente tem falado cada vez mais que o exercício pode ter efeitos diferentes em pessoas diferentes, em populações diferentes. Então, essa heterogeneidade do tratamento, né, associada à individualização do tratamento, é um tema que tem surgindo muito forte, né, tanto na prática clínica quanto na evidência científica. E aí esse artigo traz, né, esse tema como um tema central do artigo, né? É, também um começo, né? Eu acho que ele é um dos primeiros estudos que fala, que analisa nesse aspecto, então também é um começo de evidência, de análise, mas que super vale a pena a gente falar sobre isso aqui, né? Ô, Débora, e sabe o que acho que tem tudo a ver com você ter colocado sobre a metodologia e da gente antes não saber ao certo, né? Assim, a gente colocava todo mundo junto, e esse artigo ele tem um destaque muito grande para a forma metodológica como ele conseguiu tentar responder isso, né? Porque se a gente quer saber efetivamente quem é o paciente que a gente deve investir mais, que responde melhor, qual é o paciente que é mais perigoso, você imagina só como é que a gente faz esse estudo prospectivo. A gente vai ter que começar, tipo, na UTI, você devido a essa diferença entre os pacientes, quantos pacientes não, você eu atendo, você eu não atendo, e quanto tempo demoraria para isso? Mas é uma resposta muito brilhante, a gente, não estou falando necessariamente a resposta do artigo, mas eu acho que a gente vai discutir em cima disso. É muito brilhante a gente poder olhar para os pacientes de uma maneira extremamente individualizada, não só sobre, essa prescrição é individualizada para você, mas que tanto ele precisa de uma prescrição, que tanto ele vai se beneficiar, que tanto ele tem risco de eventos adversos e de complicações. Então, o artigo é de um grupo, né? Já pode começar a dar os spoilers assim. Pode. Ele é de um grupo muito grande, que é o Team Study Group, né? Que é lá da Austrália e da Nova Zelândia, e eles fizeram um ensaio clínico randomizado muito grandioso, e eles pegam dados desse ensaio para começar a entender melhor essas subpopulações. E aí, e além disso, eles entram no algo que a gente também falou recentemente aqui, que é o uso de tecnologia e inteligência artificial para poder descobrir isso, né? Então, eles botam machine learning, né, de dados, as máquinas vão aprendendo com os dados para começar a chegar e entender melhor isso, quem são os pacientes que têm os efeitos mais individualizados, positivos ou negativos, mediante a forma como eles prescrevem, né? E aí, uma coisa que cabe a gente discutir aqui, a gente já falou algumas vezes, mas a forma de prescrição deste estudo, ela é um tanto quanto um pouquinho peculiar, né? Assim, ela tem uma intensidade maior, um tempo maior, e acho que a gente discute isso, né? Mas eu acho que é um cenário, Débora, que está trazendo para a gente o que a gente já falou aqui várias vezes. Quem se beneficia, quem não se beneficia, quem que a gente tem que gastar mais tempo, quem não tem que gastar mais tempo. Exatamente. Assim, eu estava aqui pensando, né? Ele não é exatamente o primeiro estudo, porque teve um outro estudo que a gente já falou aqui no podcast também, em uma retrospectiva, que se eu não estiver enganada, é a do segundo semestre do ano passado, que foi um estudo que avaliou por grupos, né? Quem eram os grupos que se beneficiavam, né? Eram Meio os que por clusters, padrões, né? Eram os os clusters. clusters. Exatamente. Então, esse artigo de clusters, ele já falava alguma coisa sobre isso, né? Sobre tentar um pouquinho mais de individualizar. Porque também, veja, gente, né? Eu não vou falar que a gente não vai chegar, né? Porque a gente não tem ideia de onde a gente vai chegar com essa história, né? De IA, de análises avançadas. Mas é muito difícil a gente ir para um negócio completamente individualizado, né? Então, o que a gente tem de mais próximo da individualização hoje é o perfil, né? É o perfil do paciente, né? Então, acho que teve esse primeiro estudo que foi do cluster, que é um estudo que eu gosto bastante. Eu achei eles muito inovadores, assim, na época. E agora vem esse estudo, então, que é uma análise secundária, né, do Team Trial. Acho que esse é um ponto importante para falar, né? É uma análise secundária do Team Trial. Então, né, tem essa Isso questão ali, limita, né? né, metodologicamente. Eles mesmos colocam isso como limitações, mas assim, eles não estudaram isso, eles estudaram outra coisa. Aí eles estão pegando e olhando um pouco dos dados para tentar responder isso. Exatamente. Assim, eu achei
assim, dando a minha opinião pessoal, né? Eu achei que eles são muito claros em todas as questões, né? Então, todas as limitações, todos os pontos positivos. Então, achei um artigo muito bem escrito nesse aspecto. Acho que ele tem o mesmo problema do Team Trial, na minha visão, que é o desfecho, né? Então, pessoal, quem não viu o Team Trial, né? A gente tem algum episódio disso e também, enfim, né? É um estudo que vale a pena ler, né? Mas o fato é que a gente, né, colocava naquela época, né, do Teen Trial, que o desfecho, né, do teen Trial não é um desfecho exatamente que a gente gosta, né, que a gente tem um É carinho, porque, digamos assim. e para todo mundo saber, um desfecho que na maioria das vezes não há impacto com a reabilitação. Então, acaba É, colocando em xeque a reabilitação, sem que necessariamente o problema seja a reabilitação, mas sim o desfecho que a gente está avaliando. exatamente. Então, eles mantêm aquela ideia, né, de 180 dias depois da alta, né, da UTI. Então, como é uma análise secundária, o desfecho é o mesmo, né? Então, tudo isso que a gente vai falar aqui no artigo, né, que eles acharam, que são alguns dados interessantes, tudo está amarrado no fato de que esses dados são referentes ao desfecho de 180 dias depois da internação, né? Isso. Principalmente, né, além dos 180 dias, de estar vivo ou não nesses 180 dias. Dias Então, vivos, né? Eles comparando quantos dias vivos as pessoas dias ficavam, né? vivos, isso. Então, não são desfechos físicos, né? Até tem o desfecho secundário, né? Mas não é o desfecho primário deles. Então, acho que isso pega um pouco. Mas, enfim, acho que é um estudo que tem algumas questões bacanas, assim, para a gente discutir, né? Então, só para Até relembrar, isso. Não, eu ia falar isso, para a gente relembrar como é que foi desenhado, né? Assim, o Team Trials. Eles separaram pacientes em ventilação mecânica, e aí alguns pacientes eles iam para um grupo que era o experimental, que faziam o protocolo proposto, e o outro que fazia cuidados usuais. E aí, o protocolo proposto, eles usam lá IMS como escala de nível de mobilidade, e eles têm uma indicação do tempo que o indivíduo deve ficar no nível máximo que ele consegue na IMS. Então, por exemplo, a pessoa consegue fazer nível 6 na IMS, ela vai ficar 40 minutos ao longo do dia fazendo o nível 6 da IMS. Ela consegue 10, ela vai ficar 60 minutos ao longo do dia caminhando, porque é isso que ela consegue. Então, ele acaba sendo um tipo de protocolo que prescreve, é legal porque é baseado em exercícios funcionais, né? Ele pega IMS, só que numa carga de tempo muito maior. Né? Inclusive, é um dos grandes achados do trabalho é que os indivíduos que são submetidos ao protocolo, eles têm um tempo total diário de fisioterapia maior do que os outros indivíduos. E os E outros é um indivíduos tempo fazem cuidado alto numa tempo intensidade alto, alta, né? intensidade alta, exatamente. É o tempo no nível máximo de mobilidade que eles conseguem. E o grupo controle fazia fisioterapia convencional. Só que os centros que entraram dentro do Team Trial são centros organizados. Então, uma vez eu vi a Carol Hudson falando isso num webinar, ela fala que acredita que a falta de diferença de um resultado significante para o protocolo é que talvez o grupo controle já esteja fazendo a mobilização conforme preconizado nas grandes diretrizes. Então, tipo, não muda tanta coisa assim, entendeu? Ela É. mesma citou isso no evento. Mas Uhum. aí, eu acho legal, isso aconteceu com o estudo arte no recrutamento alveolar. Toda vez que vem um estudo que mostra, ó, tal coisa não é necessariamente boa, vem a pergunta deste estudo que a gente está discutindo agora. Mas será que é para todos? Será que não tem alguém dentro desse grupo que se beneficia mais? Ou tem alguém que é muito perigoso e por isso o resultado não foi tão bom? Né? Então sempre vem essa pergunta depois: o e se? E se fosse olhar só para não sei quem? É. E aí entra o conceito, né, que é o conceito que norteia, né, o artigo, que é o efeito de heterogeneidade de tratamento, né? Então, heterogeneidade dos efeitos de tratamento, que está muito vinculado, então, a essa individualização, né? É a gente lembrar que pode existir uma variação na resposta àquele tratamento que você está entregando entre os indivíduos que você está entregando, né? E entender essa variação na resposta é essencial para poder
adaptar as intervenções. Justamente é o que você falou, aqueles que são mais propensos a se beneficiar e não entregar para aqueles que não se beneficiam, né? Então, Porque as duas é coisas isso. impactam, né, no resultado. Se você fizer com quem não se beneficia, seu resultado geral vai ser ruim até para quem precisaria. E se você não faz Exatamente. direito com quem precisaria, seu resultado vai ser ruim também por causa disso. Então, eles defendem muito, né, que a gente está nessa época, digamos assim, né, de tentar achar previsões individualizadas do efeito de tratamento, né? E aí foi isso que, então, o artigo gira em torno disso. Eles pegam bancos de dados, né, que eles têm do Team Trial e eles vão tentar achar, então, o quanto essa heterogeneidade do tratamento tem efeito diferente em quem, como, né, enfim. E aí, gente, a gente não vai se debruçar aqui nas análises que eles fizeram, porque, como o Sancler falou, Sim, e eu achei muito mesmo bem legal, complexos, né? e eu achei muito legal que bate com o nosso episódio anterior, né, que a gente falava sobre o uso da inteligência artificial na saúde, e aí eles fazem uma análise super complexa, assim, né, usando machine learning, enfim. Então, acho que não é esse o foco, né? A gente quer tentar trazer aqui os resultados e como que isso impacta na nossa prática clínica, né? E principalmente, eu falei para o Sancler quando a gente falou de gravar esse episódio, né? Eu falei, principalmente a gente fazer uma reflexão para ninguém pegar esses resultados de uma maneira extremamente simplista e querer sair por aí falando coisas simplistas, porque sem brincadeira, assim, eu li esse artigo 3 vezes de primeira, assim, sabe? A primeira vez que eu abri, eu li ele 3 vezes seguidas, eu fui anotando várias coisas, é, porque eu falei, nossa, se alguém pega isso aqui e vai tirar um monte de conclusão que é muito precipitada, sabe? E que é muito simplista. Então, acho que o objetivo é a gente discutir os resultados mesmo, dentro de uma ampliação de visão aqui do que eles podem significar para a nossa prática clínica, né? É a Então, vamos essência da lá. saúde baseada em evidência, né, Débora? Porque às vezes a gente olha e Exatamente. fala assim, nossa, testou mobilização precoce para uma coisa e não deu certo. Aí tem a mobilização precoce não presta. Não, ela não presta para o desfecho, o número de dias vivos tal, comparado ao cuidados usuais. É a mesma coisa. Então, ela não está sendo enterrada aqui, dizendo que a gente não deveria fazer. Agora, e também a gente não vai entrar nessa metodologia, mas um breve resumo, assim, eles alimentaram os dados, e ele chama, como é que é aqui o nome do modelo? É o modelo de Casual Inference com Machine Learning, né? De inferência casual com Machine Learning. Então, a máquina, ela vai olhando os dados e ela vai conseguindo ter feedback de quais são as coisas que estão dando uma inferência de diferença ali. Então, parece que esse diagnóstico causa uma diferença. Parece que esse tempo causa uma diferença. E aí eles conseguem dizer mais ou menos o que o grupo que foi testado, 600 e não sei quantos pacientes, apresentou de características que mostravam resultados individualizados. Mas não pode associar isso à causalidade, porque eles não fizeram isso prospectivamente, etc. Exatamente. E aí vamos começar a falar dos resultados, basicamente, né? Então, como a gente falou, né? Tinha o grupo, então, né, tiveram os pacientes que fizeram uma intervenção, né, de uma intensidade e duração mais alta, né, que é o grupo, né, vamos dizer assim, de mobilização mais intensa ali, que era o grupo do Team Trial, e o grupo controle, né? E Isso. aí, pensando então no desfecho final deles, né? Então, o que eles acharam? Quem eram quais eram as características, né, de clínicas, de pacientes, enfim, que parecem se beneficiar mais do aumento da mobilização, né? Então, dessa mobilização mais alta. Então, eram pacientes que tinham menos alterações prévias físicas, né? Eles viram isso pelo RUDAS, né? Que é aquele é, score, né, aquele questionário, né, grande da Organização Mundial de Saúde. Então, pacientes que tinham menos incapacidade previamente, pacientes que tinham menos comorbidade funcional. Então, assim, para mim, meio óbvio, né? Então, são aqueles pacientes mais lisos, digamos assim, né? Que a gente fala no nosso dia a dia, são pacientes que se beneficiam de
taca fogo ali na mobilização, que talvez Bota para se realmente não movimentar. aconteça nada, né? E aí tem um outro grupo que aí Eu é um só pouco tem mais mais uma coisa interessante. também, Débora, Ah, que eles encontraram, que eram as cirurgias planejadas, isso que né? eu ia falar, Admissões isso. Então, planejadas na UTI. tem esse grupo que, então, é um pouco menos óbvio, digamos assim, né, do que você por exercício para lascar num paciente que não tem comorbidade e que não tinha nenhuma deficiência antes, né? Que é o grupo de internação por cirurgia eletiva, né? Comparado com quem internou, enfim, né? E não foi planejado. Então, aqueles pacientes com cirurgias agendadas que entram no nosso hospital, né, de forma eletiva, parece que também são pacientes que se beneficiam da gente realmente talvez largar aí numa intensidade, numa duração e ficar tudo bem com isso, né? Inclusive, a gente tem um É, episódio sobre isso, que é o ERAS, né? Que é o Enhanced Recovery After exatamente. Surgery, que é o que é preconizado hoje, é que essas cirurgias eletivas, elas tenham o mais rápido possível a aquisição dos marcos funcionais e da mobilidade prévia. Então, eles mostraram que esses pacientes realmente... Mas é como você disse, né, Débora? Esse grupo que se beneficia é o grupo óbvio. É tipo assim, e como é que ele chega à conclusão que se beneficia? Ah, porque melhorou muito os níveis de mobilidade. Sim, era uma pessoa que tinha tudo, ela fez alguma coisa, uma cirurgia, uma internação, que a mobilidade, a função foi reduzida, você entrega a reabilitação mais alta, ela não tem nada que venha a prejudicar isso, rapidamente ela alcança aqueles marcos que É. ela tinha anteriormente. E, e lembrando também que eles olhavam para o desfecho, né, dias vivos, né, em É. 180. E aí também são pacientes que, assim, talvez tenham uma chance, né, de se manter vivo por mais tempo mesmo, assim, né? Se a gente Então, fosse traduzir, assim, são menos graves. São graves porque são de UTI, mas são menos graves, né? sim, exatamente. Aí, por outro lado, né, ele traz ali quais são os pacientes com maior probabilidade. Então, eu não. Essa foi a única coisa que eu não gostei. Eu achei o termo que ele usa meio ruim. Eu até falei para você em off, né? Porque ele traz um termo, assim, meio que traduzido ao pé da letra, assim, que ele fala pacientes com maior probabilidade de apresentar danos causados pelo De aumento da serem mobilização, né? prejudicados, né? De Ou de serem serem prejudicados. prejudicados. Né? Na É que verdade, que tem risco de eventos adversos e que talvez não se beneficie, né? Mas é porque mas é para o bem. desfecho deles, né, final, Exatamente. porque não é bem esse risco de evento adverso, né? Eu achei que ficou confuso assim a Seria maneira como um eles risco de apresentam. estar associado a menos dias vivos, né? Exatamente, é isso, de você aumentar a mobilidade deles na UTI e aí isso está mais associado com ter menos dias vivos depois, né? E aí, quem E então esses também é óbvio, né? Também quer dizer, um não é óbvio, mas dois grupos que são prejudicados, diremos assim, são óbvios. Que um é aqueles pacientes que usam vasopressores, então os pacientes mais Uhum. instáveis hemodinamicamente, mais graves, que precisam de noradrenalina, vasopressina, etc., são pacientes que tendem, que isso se mostrou como uma variável principal de risco. São pacientes, principalmente pela grande capacidade de hipotensão, de arritmias, etc., associada ao exercício, né? Exatamente. Mas, eu vou falar os outros dois, depois eu volto para entrar um pouco mais na discussão, né? Então, droga vasoativa, né? Vasopressor, Isso. escala de agitação e sedação, RASS, né? Mais dados, né? E diabetes, né? Então, vamos por partes, né? Então, gente, para alguém muito rapidamente que lê o artigo, pode falar assim: então, pacientes com drogas vasoativas, com vasopressores, são os pacientes que têm maior probabilidade de dar ruim se a gente aumentar, né, a intensidade do exercício demais e tal. Então, voltamos três Melhor não mil fazer. casas no jogo e não vamos fazer, né? E aí, eu acho que aqui cabe uma reflexão, né? Porque esses extremos, né, de você pegar a evidência e falar assim, então a gente não faz mais com droga vasoativa, também não tá certo, né? Porque a gente continua tendo vários artigos mostrando que é seguro fazer com droga vasoativa. Então, não é por esse artigo, não era o objetivo desse artigo, metodologicamente,
ele não supera os outros artigos que a gente tem que investigaram especificamente a segurança da mobilização em droga vasoativa. Então, não acho que esse artigo enterra todos os outros que a gente tem. Então, na minha visão, a gente continua podendo fazer exercício e podendo continuar afirmando que é seguro fazer exercício com droga vasoativa em paciente na UTI, tá bom? Agora, o que eu acho? Eu acho que esse dado desse artigo, ele nos lembra que não é para todo mundo, né? Que não dá para pôr todo mundo com droga vasoativa no mesmo saco. E outra coisa muito importante, Sancler, que eu tenho reparado muito na minha prática clínica, com esse monte de artigo que a gente teve, falando que era seguro mobilizar com droga vasoativa, eu achei que a gente banalizou o fato do paciente estar em droga vasoativa quando a gente vai fazer exercício. A gente baixou a guarda para segurança, né? Exatamente. E aí, eu acho que esse artigo vem para lembrar a gente que, olha, né, tudo bem, você vai fazer, mas é uma população com risco de danos, né? E que nem sempre vai se beneficiar de alguma coisa mais intensa. Isso não quer dizer que você não vai fazer, porque, como você bem disse lá no começo, o grupo controle era um grupo que fazia, né? Entendeu? Então, assim, eu gostei muito desse resultado, porque eu acho que a gente desviou demais essa ideia de droga vasoativa e exercício para um lugar onde mete pau nesses pacientes, porque os estudos mostram que é seguro, entendeu? Mas não é porque é seguro que a intensidade ideal para eles é a mais alta de todas, né? Então, eu acho que precisa ter um cuidado maior, né? Eu acho que ele mostra que esses pacientes, eles precisam de um cuidado maior, uma atenção maior. O risco existe, mas é seguro você fazer mediante você trabalhar estratégias de minimização de risco. É isso. É isso que ele diz. Né? E talvez isso, né? Eu acho que não, só mais uma coisa dessa história da droga, que eu acho que também de novo, né? A gente pensar na intensidade no momento que aquele paciente está, né? Que é uma questão do estudo, né? Ele não fala dosagem, ele não fala momentos, né, da internação que esse paciente estava com droga, né? Ele coloca todo mundo no mesmo lugar ali. Então, talvez pensando assim na trajetória inteira, né, desse doente na UTI, né? A gente tem que pensar qual que é esse momento ideal, né? Onde a gente pode começar a aumentar a intensidade do exercício, né? Para esses pacientes. Porque, veja, né, eles vão passar por momentos diferentes, né? Às vezes uma plegia de vasos, uma dificuldade de estabilidade e tudo mais, e isso tem que ser colocado dentro da conta, né? Do mesmo jeito que isso vai impactar na trajetória dele em 180 dias, né? E talvez por isso ele está nesse grupo que não se beneficia tanto, né? Então, o que eu queria muito chamar a atenção é isso, é porque eu acho que a gente baixou demais a guarda para esses pacientes e agora é tipo, mas vamos pôr ele em pé e vamos andar. Mas ele tá com, sei lá, X de nora. Não importa, segura andar com o paciente de nora. Importa, né, gente? Importa. Tem que ter um zelo. Eu acho, é isso que eu falo. Eu acho que o trabalho trouxe assim, tenha um zelo maior. É um desfecho um pouco questionável, uma variação muito grande. Ele fala assim que a chance de aumentar ou diminuir o risco de óbito vai entre menos 34% a mais 34%. É meio que pode acontecer tudo ou pode acontecer nada, mas ele liga um alerta quanto a isso. E eu acho que ele liga o alerta, Débora. Você colocou que talvez a gente banalizou isso hoje em dia, né, na prática, no dia a dia, e eu concordo com você, mas todos os pontos que ele traz são pontos meio óbvios. Então, quem são os pacientes que deveriam fazer? São os pacientes que estão bem, os pacientes que não têm limitação, você não pode deixar essa pessoa perder. Quem é o paciente que eu tenho que tomar cuidado? É o paciente com droga. O segundo grupo, que eu falei que era óbvio também, são os pacientes muito sedados. Ele fala, por quê? Porque eles não fazem mobilizações ativas. Então, você ficar lá investindo um tempão para fazer um monte de coisa num paciente que está grave, que está mais sedado, com RAS mais negativo por conta da gravidade dele, esse paciente vai ter chance de morrer lá fazendo ou não fazendo, e aí eles colocam que fazendo vai aumentar. Por quê? É o risco, e está dentro do consenso de expert, não mobilizar ativamente os pacientes que estejam muito sedados.
porque eles não conseguem responder à terapia e a chance de prejuízo é muito maior. Então, o estudo liga um alerta para questões meio óbvias, né? Mas ele traz uma particularidade diferente. Eu acho que é uma das grandes coisas que tem sido falada dentro de todas as derivações do Team Trial, que eles têm olhado muito para esses pacientes com diabetes, e na população deles, os pacientes com diabetes estão se dando mal. E aí fica aquela coisa, mas por quê? Será que tem alguma coisa a ver com o controle glicêmico e as questões musculares? Será que tem alguma coisa a ver com a diabetes associada à gravidade geral? Mas não é o primeiro estudo deles, não. Tem um que é de eventos adversos que também estava mais associado aos pacientes com diabetes. É. Mas o que eu achei legal deste especificamente, né, é que ele volta nesse assunto, né, que essas análises anteriores falam, né, sobre a mortalidade, fazer exercício de alta intensidade e mortalidade estarem associados em pacientes com diabetes. Mas aí ele fala que nessa análise atual, parece que realmente, né, isso se mantém de alguma forma, né, muitos pacientes com diabetes podem ser, né, prejudicados, ter esses prejuízos com uma intensidade muito alta, mas ele fala que tem um pequeno número de pacientes que eles reconheceram na análise que se beneficiaram, né? Então, ele fala de novo, né, que essa resposta individual ao tratamento, para o aumento da mobilização e tudo mais, precisa, né, ser estudada mais e a gente precisa estar atento, né? E aí, qual que é a explicação que ele traz para, num grupo de diabetes, né, de pacientes com diabetes, tem uma porcentagem que não é legal e tem uma que é, ele fala que isso pode estar relacionado, né, essa resposta individual, em pacientes com diabetes, por causa da diferença na gravidade das complicações. O que também faz um pouco de sentido, né? Uma coisa é um paciente que está lá na UTI brilhando e a única coisa que ele tem é essa alteração, e outra coisa é um paciente que tem Provavelmente, essa alteração com outras complicações, né? Então, ele fala de pacientes com doença microvascular subjacente, com perfusão ruim, né? Então, paciente com diabetes e tá com a perfusão ruim, pacientes que estão provavelmente tem precisando de alterações droga. neurológicas periféricas, né? Aí baixa perfusão periférica. Pacientes que estão precisando de vasopressores e junto tem essa alteração, né? Então, esses pacientes poderiam ter disfunção autonômica, que vai trazer hipotensão, arritmia, enfim, né? E aí, por outro lado, os pacientes com menos complicações, para além da diabetes, né, pode responder melhor a essa reabilitação um pouco mais intensa, né? Então, é isso. De novo, a gente volta para a questão, assim, né, de um padrão, mas tem aquela porcentagem que foge desse padrão, né? Eu acho legal, a gente sugere que todo mundo leia o artigo, e eles fizeram umas demonstrações gráficas que eu achei muito legal, Débora, não sei se você gostou. Eles botam assim uma linha, e para o lado esquerdo é quem se beneficia da mobilização, do jeito que eles preconizam, e para o lado direito é quem eles trazem com prejuízo à mobilização. E eles colocam duas curvas de Gauss sobrepostas, assim, de quem, por exemplo, tem diabetes e quem não tem. Então, alguns com diabetes, eles estão mais concentrados para o lado direito, que é onde tem o prejuízo, e sem diabetes estão mais concentrados para o lado esquerdo. E aí, quando você olha esse gráfico, eu pensei, eu acho que não é só o lance de ter diabetes que tem mais chance de prejuízo, é o lance de não ter a diabetes, teve muito mais associação com os benefícios. Então, porque tem muito mais, se você olhar assim, é muito mais gente sem diabetes, a quantidade, a proporção é muito grande de pessoas sem diabetes, e elas estão concentradas, a gente não comentou aqui, a gente falou só dos extremos, né, de prejuízo e benefício, e tem um grupo de pacientes que eles encontraram no meio, que é o tanto faz, não teve diferença entre o protocolo do Team Trial ou outro. E aí as pessoas sem diabetes estão no meio ou do lado do benefício, e as pessoas com diabetes estão no meio, mas é bem pouquinho, bem menos, no meio ou do lado do prejuízo. Então, talvez também a gente começar a pensar pelo tipo de estudo, pelo tipo de metodologia. A diabetes estava associada, mas a ausência da diabetes também estava associada a muitos benefícios. Então, é olhar o paciente como um todo para a gente poder chegar nessas predições e nessas ideias de o que a gente vai encontrar de efeitos individualizados para eles. E eu acho que sempre a gente tem batido nessa tecla aqui, né? Fazer essa interação de informações e de fatores, né? Porque é isso, né? A gente precisa estar aberto para analisar
criticamente, né, fazer o raciocínio clínico do que está fazendo interface ali naquele paciente, né? Porque é isso, tem alguns pacientes que se beneficiam, né? Então a gente não é complicado a gente falar, então um paciente diabetes, porque foi esse alarde, né? Quando saiu a primeira análise do Teen Trial, de novo, né? Quem olha é simplista, e eu escutei de muita gente, paciente com diabetes não deve, né? A gente tem que tomar cuidado para fazer, não deve fazer, enfim. E aí agora ele já dá um passo atrás, né? E ele fala, olha, a gente analisou isso e parece Tem que alguns assim que se tem beneficiam. alguns que vão se beneficiar, né? Então a gente precisa estar aberto a tentar olhar com mais calma. E para mim, principalmente, vem ficando cada vez mais claro nessas análises desses artigos que a gente precisa de raciocínio clínico, né? Precisa raciocinar. Então, quem que é esse paciente, né? Um paciente com droga vasoativa, tá bom, mas é um paciente com droga vasoativa no começo, no fim, né? E ele associado ele tem diabetes, associado ele está sedado, né? Exato. Então, esse raciocínio clínico está ficando cada vez mais claro a necessidade, porque a gente está conseguindo ter mais informações, mas que precisam entrar nessa conta, né? E não a informação por si só, sozinha, assim, né? Vir para isso, né? Ele Eu também achei fala isso de um. isso é legal, que é pensamento sistêmico, né? É você olhar o todo. Então, assim, meu paciente está com droga, eu posso mexer? Pô, se for um paciente com droga, a droga está estável, ele não é diabético, ele não está sedado, ele já tinha um certo nível de mobilidade antes, é muito provável que ele vá se beneficiar, mexa. Agora, é um paciente com drogas, que a droga está em ascensão, que é um paciente com diabetes, que é um paciente com Apache maior, que é um paciente que está mais sedado, o RAS está ali de -2, -3, -4, que previamente já tinha complicações, que não estava tão bem do nível funcional, cara, mas cuidado, porque esse paciente, talvez aquele momento não seja. E a gente tem trabalhos recentes que a gente discutiu aqui, que talvez valha a pena lá na frente, quando ele melhorar mais, a gente aumentar a carga do exercício, mas não Exatamente. agora. Então, assim, É. esse pensamento sistêmico, ele é a chave para quem quer ser um bom profissional hoje em dia e pensando no futuro. Ele até traz ali, né, um pouco mais na discussão, que ele tem uma hora que ele fala assim, né, que o momento da exposição ao tratamento, né, então, digamos que o intervalo, né, entre o dia que esse paciente internou, né, e a hora que ele começa a fazer o exercício, ele fala, né, pode desempenhar um papel crítico na modificação desses efeitos da mobilização precoce, né? E aí ele fala, alguns pacientes que começarem muito cedo pode, podem estar muito instáveis fisiologicamente, né, com níveis muito altos de sedação, de droga vasoativa, e eles não vão tolerar e não vão se beneficiar. Então, de novo, por mais que a gente fale, olha, é importante começar cedo, existe uma população que não se beneficia também de começar cedo, né? Só que aí a gente precisa fazer esse raciocínio clínico, né? De pensar nessa variabilidade temporal da exposição do tratamento, né? Para o momento que ele internou para a hora que ele começou, pensando nessa questão de interação de fatores, né? Porque assim, se você também olhar e falar, então peraí, será que a gente voltou atrás e nem todo mundo se beneficia de e talvez a gente não se beneficie de começar cedo? Aí você pega aquele grupo lá no começo que ele falou, que é aquele grupo mais liso, e você não vai começar cedo, né? Aquele grupo se beneficia, né? Então, de novo, eu acho que a gente tem que pensar nessa sobreposição de fatores e ir juntando as informações que a gente já tem na literatura para chegar no resultado final, né? E na tomada de decisão, né? Inclusive, tem uma das medidas que eles fizeram foi quantas horas da admissão na UTI até a randomização no estudo, ou seja, para entrar efetivamente dentro de um dos protocolos. E a mediana do grupo que se prejudicou foi de 48, a mediana do grupo que teve benefício foi de 69. Então, ainda tem isso, assim, será que aqueles pacientes que são mais graves, que são mais complicados, que têm mais terapias associadas, a gente está querendo acelerar muito o passo, enquanto os outros que a gente fala, isso aí tá bom, daqui a pouco eu começo, talvez o benefício, né, de reduzir esse número de dias, de aumentar o número de dias vivos, seja exatamente por isso, porque deu-se um tempo para a estabilidade. E no final das contas, está dentro daquelas 72 horas, eu não estou falando que tem que ser 72, não. Eu recomendo você voltar no nosso segundo episódio desse podcast, e a gente discutiu sobre isso, né, qual era o tempo ideal,
é dentro daquele período para uma estabilidade. Então, a gente, que nem você falou da banalização da droga, a banalização também do que tem que ser muito precoce. A gente já tem algumas evidências que o ultra precoce é mais prejudicial. Então, garantir que você avaliou, fez um pensamento sistêmico, conectou os pontos, olhou para tudo, para que uma decisão melhor seja tomada. Exatamente. E aí depois ele até traz na limitação, né, alguns desses pontos, né? Então, ele fala que precisa tomar cuidado, porque é uma análise exploratória, né? Uma análise secundária. Então, ele mesmo fala, os achados precisam ser interpretados com cautela, né? Outra coisa que ele fala é exatamente o que a gente estava falando, que essa abordagem, né, a análise que eles fizeram, né, essa abordagem não leva em conta o momento, a duração de exposição, né? Então, é isso. Em que momento esse paciente estava de droga vasoativa, a gente não sabe, né? E isso pode também influenciar, né, a nível individual. E a outra coisa que ele fala é o que a gente começou o estudo falando, né? Que o desfecho era essa questão, né, de dias vivos em 180 dias. E aí ele fala, reconhecemos, né, que os desfechos durante esse período mais longo podem ser Depende só disso. influenciados por outras coisas Principalmente pós-UTI que não são pós-UTI. capturadas, né? Exatamente. A Então, aí pessoa ele foi fala assim, para ó, casa e não tem seguro de saúde, não consegue fazer consulta, não tem condições de provimento na casa. Cara, tudo isso você pode dar a melhor alta possível que vai impactar nisso também. E não foi é. mensurado, né? E aí ele termina falando uma coisa, né, que a gente começou também falando que olha que legal, né, a IA sendo usada para análises cada vez mais, né, enfim, importantes. E aí ele fala, embora o modelo demonstre forte desempenho, né, o modelo estatístico, né, a aplicabilidade clínica exige consideração cuidadosa, né, o que eu acho muito legal, porque eu acho que cada vez mais a gente vai ver isso, né, com a IA, a gente vai ter análises ultra mega master, mas que a gente precisa parar para falar, peraí, né? Isso aqui faz sentido na prática clínica, né? Porque senão também a gente vai ficar tratando números, né? Porque é isso que a IA vê, números, né? E a gente vai Então, acho conseguir achar bem o número legal. que a gente quiser, né? Se a gente É, apertar daqui e dali, a gente vai conseguir achar o número que a gente quiser. exatamente. Então, acho que era isso. Né? Um artigo muito interessante, eu acho, um artigo que vem aí bem alinhado com a época que a gente está vivendo, né, de evidência científica e que eu acho que vale a pena ser lido porque faz a gente relembrar algumas coisas importantes, né? Acrescenta alguns dados. Gostei desse dado de diabetes para dar uma aliviada nos dados anteriores que causaram bastante, né? E é isso. Muito bom. Eu acho que assim a gente tem que estar sempre ligado. É um grupo de altíssima qualidade de produção científica e de organização. E como Zé de Alencar falou aqui quando a gente conversou sobre saúde baseada em evidência, qualquer especialista ele também tem que saber fazer as críticas adequadas, né? Então, acho que você colocou muito bem, Débora. Não é simplista de pegar essa informação e jogar para o nosso dia a dia dessa maneira. Ela carece dessas reflexões, né? Eu tenho uma dica, Bom, Débora. Eu tenho diga. uma dica. Quem quiser aproveitar agora o final do ano e ver uma coisa interessante, tem um prêmio chamado Ig Nobel, tá bom? O Ig Nobel, assim quando sai o prêmio Nobel, sai o prêmio Ig Nobel, que é uma revista científica de humor que premia pesquisas improváveis. E aí, por que eu estou falando isso? A gente acabou de falar de quando a gente quer, a gente tira de onde quiser, né, números. Tem um trabalho que foi publicado em 2009, o trabalho foi publicado, deixa eu ver em qual revista aqui, na Neuroimage. E o trabalho, os pesquisadores mostraram que quando você tem equipamentos muito complexos, até com estatísticas simples, a gente consegue detectar atividade cerebral em qualquer lugar. E eles testaram isso no salmão morto. Então, eles mostraram que com equipamentos de última geração você consegue fazer tanta coisa que ele fala, aqui tem atividade cerebral, mas era um salmão morto. Eu não estou dizendo que foi isso que fizeram, não, mas eu estou dizendo que a gente tem que olhar com muita cautela para todos os tipos de dado, porque senão a gente, como você colocou, a gente vai começar a jogar nas inteligências artificiais e cada vez modelos mais relevantes. Trata-se de um estudo retrospectivo, então a gente não pode falar nada de causalidade, porque não é isso que esses estudos eles identificam, mas trazem luz para a gente sobre o que a gente faz na nossa prática clínica. Falando nisso, acabou de sair também, acho que saiu ontem, antes de ontem, eu nem consegui ler, então a minha dica vai ser
A gente vai mandar para todo mundo que está no apoio. Mas acabou de sair um artigo na Critical Care Science falando sobre isso, assim, sabe? Sobre o quanto a gente precisa ter cuidado com esses avanços metodológicos para dentro das nossas pesquisas de UTI. Não que a gente não deva fazer, mas os alertas que a gente tem que ter para, né, de repente, não começar a achar coisa que não é. Muito bom, Achar coisa que não pessoal. existe. Então tá bom, encerramos por aqui. A gente vai enviar o artigo, né, para quem estiver lá no nosso apoio, e acho que vale muito a pena ler. E a gente se vê na semana que vem. Obrigado pela companhia. Tchau. Tchau, tchau.